noite a todos, iniciando mais uma noite de estudos do projeto Vida Consciente, ainda de forma online. Esperamos em breve ter condições de a gente retomar as nossas atividades presenciais lá no CEPA, ambiente tão agradável que nos traz paz, harmonia, e é muito bom trabalhar lá. Mas essas energias também podem nos acompanhar desde que a gente esteja sintonizado com as energias lá da casa. Então rogamos amparo à espiritualidade que sempre nos acompanha, que nos intua na forma de melhor aproveitar essa noite de estudos. Relembrando que o CEPA elegeu o ano de 2020 como o ano do Evangelho. O Evangelho é, na realidade, um manual do bem viver, um enunciado de leis cósmicas que regem a nossa existência, quer a gente saiba delas ou não, quer a gente acredite nelas ou não. Estamos sujeitos a esta lei, como a lei da gravidade. Nós todos estamos sujeitos a ela, tendo conhecimento ou não, acreditando ou não, ela existe. Então o Evangelho pode nos ser muito útil se a gente quer se livrar de dificuldades, se quer plantar uma vida melhor daqui para frente. Então, nada do que aconteceu com a gente ou acontece hoje com a gente é injusto, nada é azar e nada é acaso. Tudo tem um porquê, então a gente não fica mais com aquela sensação de desamparo, de sentimento de injustiça. Agora a gente está começando a compreender o que está fazendo aqui, que existe um propósito maior em tudo isso. E que, tendo esse conhecimento, está nas nossas mãos melhorar a nossa qualidade de vida. Agora que a gente sabe, que está entendendo, entrando em contato com as regras desse jogo chamado vida, chamado aprendizado. Dando continuidade ao estudo de casos, de atendimentos, os casos de hoje estão no último livro do Godinho, Egos, Consciência e Conflitos, se eu não me engano. Mas mais da metade do livro são relatos de casos interessantes que ele fez. Então eu vou trazer aqui o resumo, porque são bastante extensos cada um dos casos, para a gente poder ter pelo menos uma ideia do que influencia essas nossas vidas pretéritas. Aqui a gente tem essa figura ilustrando o nosso inconsciente. E aqui essa pequena parte é a parte consciente, a parte que a gente tem acesso direto. Toda essa outra parte aqui a gente só sente a influência, a não ser que você seja um sensitivo, um médium, que consiga ter acesso e que saiba também o que está percebendo. Muitos médiums acessam isso aqui e não sabem que é uma parte deles mesmos, pensam que é um espírito, pensam que é uma obsessão. O estudo desse inconsciente está muito recente, tanto na parte acadêmica, terrena, da psicologia e da psiquiatria. Começou mais fortemente ali com Freud, com Jung, e mais recente ainda na parte espiritual. A Joana de Ângeles ditou uma série de livros da série psicológica, fazendo uma ponte entre a espiritualidade e a psicologia. Então, o que a ciência acadêmica da psicologia que descobriu, e ela fazendo as ligações com a parte espiritual. Então, muitas coisas que a gente cita aqui de captação, que é uma ferramenta terapêutica, ela aborda nos seus livros lá. Então, para quem tiver olhos de ver, inclusive na própria codificação espírita tem muita coisa ligada a esse nosso psiquismo.
mais ligado ao nome animismo, só que o termo animismo ficou um pouco deturpado a sua significação, como se fosse algo ruim, né? O animismo no sentido de, de ele atuar numa mediunidade prejudicando uma comunicação, sim, é prejudicial, desde que ele esteja interferindo nessa comunicação. Mas todos nós temos esse inconsciente e ele influencia muito do que a gente é, do que a gente vive, do que a gente faz. Então vamos aos casos de estudo. Mais um resumo rápido disso aqui, né? Então, cada uma dessas figurinhas aqui representa uma vida passada. Aqui seria um grupo de vidas, né? Vivido na realeza, na corrupção, na mendicância, na infantilidade, deficiência, prostituição, vida simples no campo, de foras da lei, né? Religiosos, escravidão, ensino. Então, nós estamos em final de curso aqui na Terra. E então a gente já passou por quase todas as disciplinas, nós já fomos de tudo. Então a gente não pode apontar o dedo para ninguém, julgar ninguém. Por isso está lá no Evangelho, né? Não julgueis. Porque tudo que nos chama a atenção lá fora, que a gente tem aquela coceirinha de fazer um julgamento, de apontar o dedo, é porque isso está em nós. Se não estivesse em nós, a gente não perceberia, ou se percebesse, compreenderia. Isso não iria fazer com que a gente tivesse vontade de falar algo, de apontar o dedo, de julgar aquela pessoa. Então, a solução de uma vida melhor é a gente compreender essas regras da vida, porque aí a gente não se ofende mais, a gente compreende tudo que os outros fazem para a gente compreende que existe uma lei universal de causa e efeito, uma lei de sintonia vibratória, as leis do psiquismo e como isso influencia a nossa vida. Então, como eu falei antes, nada do que a gente viveu ou está vivendo é injusto, azar ou acaso. Tudo tem um porquê, basta, e se a gente entende o porquê, o fator indignação, o fator revolta, o fator injustiça não existe mais. Aí a gente compreende o outro, a gente compreende que o outro não está fazendo isso só para me atingir, ele age e vive dessa forma porque ele acredita que esse é o melhor, mesmo que a gente saiba que não é. Mas para ele é o melhor e é necessário esse aprendizado para que ele aprenda. Nós também aprendemos da mesma forma. Então, por isso, reforçando, não julgar, compreender o outro. Não quer dizer que a gente deve ficar do lado do outro e ser capacho do outro. Não, compreender. Se ao lado dele você não está aprendendo nada, nem auxiliando ele nada, você tem a liberdade de continuar a tua caminhada de outra forma. E outro ponto também, ninguém tem o poder de mudar ninguém, a não ser a si mesmo. Então, essa ideia de que, eu estou aqui por amor, para melhorar ele, para ajudar ele ou ela, né? Isso está mais para presunção ou para orgulho do que para a humildade de querer ajudar. Ninguém tem esse poder. O que a gente pode fazer é mudar a nossa postura, fazer a nossa reforma íntima e o nosso exemplo pode ser um chamado de atenção para que o outro olhe para isso também e queira também fazer algo a respeito. Então, o primeiro caso de hoje, mulher de 41 anos. Ela, iniciando o atendimento, né, falou que tem dificuldade de falar de si mesma, tem muita tristeza, muitos traumas e dificuldades na vida. Tem a cefaleia, forte dor de cabeça, esquecimento, desespero, desânimo, covardia, dificuldade de enfrentamento, falta de concentração, confusão mental e comportamental, aumento de peso, mas apesar de tudo isso, nunca desistiu de lutar e tem um bom trabalho, uma boa condição de vida. Então essa aqui realmente tem
tem várias dificuldades aqui para tratar numa terapia de captação, né? Embora não quer dizer que cada uma desses efeitos aqui que ela citou esteja ligado a uma causa diferente. Pode que todas essas dificuldades dela estejam ligadas a uma causa pretérita. Então, a gente não pode dizer quantos atendimentos. A pessoa cita as dificuldades e você abre a faixa e atende o que está ali. Aí a pessoa é que vai ali durante 1, 2 semanas perceber o que mudou na vibração dela, no seu campo mental, no seu campo emocional. Então, na questão afetiva, ela é muito controladora, ciumenta e vingativa. Quando contrariada, reage com rudeza, grosseria e crueldade. Talvez por isso nada dá certo. Então, vive sozinha. Além do mais, só sintoniza com homens separados ou viúvos com filhos. Os relacionamentos perduram por um tempo curto e logo é deixado de lado, como se fosse um traste sem valor. Já teve 3 abortos espontâneos e, quando criança e adolescente, sua mãe sentenciava que ela nunca seria feliz. Olha o que uma atitude de um pai que não tem conhecimento do funcionamento do ser humano pode fazer com uma pessoa, né? Principalmente na infância, isso fica profundamente gravado e fica como que um programa de automatismo rodando em segundo plano. E a gente mesmo acaba se boicotando, porque fica aquela informação ali registrada de que você nunca vai ser feliz. Lógico que não é só por causa disso, isso acentua a gravidade, né? Acentua o efeito disso, mas a causa também da mãe ter falado isso para o filho também está lá no passado, né? Não é do nada, porque um filho não teria condições de fazer tanto mal aos pais para um pai ou uma mãe falar isso para um filho, né? Então sempre a causa a gente busca em existências passadas. Como eu falei antes, não que as dessa existência não influenciam, né? Então, ela não tem tantos traumas pelos erros cometidos em existências passadas. É a culpa e necessidade de autopunição que refletem do inconsciente para o consciente, que são os problemas mais graves. Então, tem também lá os passados, mas é mais a atitude dela perante tudo que ela viveu, ela mesma se culpa. Então, aí tem um forte indício de orgulho, de que eu não poderia ter feito isso, né? Então, como que a gente tem essa presunção de se achar perfeito, né? Então, iniciado o atendimento dessa mulher, sintonizou uma consciência ou uma consciência de uma vida passada, uma personalidade, uma persona, não importa o nome que a gente dê, né? Ou na constelação se fala de um antepassado, né? Dizendo que não quer ser importunado, quer ficar só. Não quer ninguém lhe chateando, usando ou explorando. Não quer mais ninguém por perto para o resto da vida. Essa aqui é a conversa dessa memória de passado que sintonizou. Diz que tentou várias vezes encontrar alguém para ser feliz, mas foi tratada com desprezo, como se fosse um lixo. Não quer filhos, nem pais, nem familiares. Não quer ninguém na vida. Então, digamos, nessa existência onde ela criou esse pensamento, esse desejo, e isso está refletindo ainda hoje na vida dela, que ela fica se auto-boicotando e não permitindo que os relacionamentos durem, porque ficou registrada essa informação que ela não quer mais ninguém na vida dela. Aí essa memória passada também pode ser colocada em regressão, para ver por que ela viveu isso, por que ela passou por isso, né? Então, colocada em regressão, ela se vê numa existência onde for uma mulher torturada, pobre e infeliz. Maldizia-se por ter sido abandonada, carregada de filhos. Eram 8 filhos, mas informou que teve também 4 abortos. Os filhos diziam que ela era culpada por ter arranjado
aquele pai para eles, por ele ter ido embora e por ela não ter sido tolerante, não ter tido paciência com o pai. A mãe da existência atual, que lhe repetia, você nunca será feliz, foi o seu pai naquela existência, e que se negou a socorrê-la quando o marido a deixou. Mas a causa também não está ali. Por que ela não aceitou a filha de volta? Né? Então você sempre vai investigando até encontrar a causa geradora de tudo isso, né? Onde se iniciaram essas dificuldades. Aqui ela citou um fato interessante, isso já é uma observação minha, né? Que teve 8 filhos e 4 abortos. Isso dá um total de 12. E eu vejo isso muitas vezes em atendimentos, existências, quando é resgate, com 12 filhos. Parece ser um número apropriado, um número ideal para que a pessoa faça um resgate, um número máximo para esse resgate. No caso de um filho meu, que foi feito um atendimento, ele, não só ele, eu também, né? Mas nesse caso foi ele que andou fazendo umas bobagens lá no passado e prejudicou um grupo grande de pessoas. E para o resgate dessa turma toda, ele veio em 3 existências consecutivas e cada uma delas com 12 filhos. Aí, por isso me chamou a atenção aqui o número 12, né? E o marido fazia os filhos e sumia, ia embora, né? Porque o resgate era dele mesmo ali, ele e ela como mãe, né? Mas passou por esse resgate e isso já ficou resgatado, não, seria já kit, né? Com essa turma, já resgatou todas aquelas pessoas, pelo menos daquela situação, né? Então, toda essa escalada de sofrimento como mulher é o resultado de uma existência masculina. Ou seja, por que ela está sofrendo? Aqui já é a terceira existência que ela está sofrendo, vivendo num corpo feminino. Então, isso a gente também observa, que existe a causa disso. Então, você continua voltando até você encontrar a causa do porquê ela está sofrendo e só está sofrendo em existências femininas. Então foi conseguido chegar até nessa consciência masculina, que foi a geradora dela ter vindo várias existências na condição feminina e sofrendo nas mãos dos homens, né? Então sintonizou essa consciência masculina agressivo, arrogante e estúpido, dizendo que mandava no lugar e que fazia o que queria e que quem tivesse juízo que obedecesse ele. Via a parte encarnada como uma mulherzinha insignificante, ou seja, ele percebia a existência da parte encarnada, porque estava atrelado a ela, tá? Ele percebeu que está ligado nela e que era arrastado para lá e para cá por ela. Então, para ele, isso já era uma situação terrível, né? Ele que desprezava as mulheres, de repente é arrastado atrás de uma mulher sem saber porquê, né? E é arrastado literalmente, ele não tem a liberdade de se distanciar muito, porque essa ligação vai ficando muito... de início ela é elástica, né? Então a personalidade pode estar... não precisa estar perto do corpo físico, porque ela é elástica e fina. Com o tempo isso vai... se você for alimentando esse antagonismo do masculino que não gosta do feminino, né, que não aceita essa condição, essa ligação vai se enrijecendo e ficando mais curta. Então ele realmente estava sendo arrastado atrás dela. E além do mais, para ele, né, as mulheres estão aí para prestar serviço aos homens, afirmava. Isso aqui é palavras dele, lá da personalidade, que foi a causadora dela estar passando por todas essas dificuldades. Então, quando ele percebeu a situação atual, porque antes ele não sabia por quê, né, que estava sendo arrastado atrás de uma mulher. Quando ele percebeu que era a nova existência dele, ele não aceitou, esbravejou, ameaçou, ironizou, mas teve de se render depois de conferir que não tinha mais um corpo de carne. Então ele percebeu que o corpo morreu, que estava ligado à mulher
e que se expressava através do corpo de outra mulher, a sensitiva, né? E de ter verificado que fora assassinado por suas próprias vítimas, por quem ele chamava de covarde e que não deveriam vestir calças porque não eram homens. Então ali desencarnou esse homem bruto e arrogante e que não respeitava as mulheres, né? E passou ali por no mínimo 3 existências mais marcantes, mas no intervalo dessas devem ter tido outras também. Então vejam como é complexo um resgate, né? Uma vida de desmandos, de desrespeitos pode gerar 10, 20 vidas de resgate disso, até você se reequilibrar. De um modo geral, ficou bastante claro por qual caminho deve seguir a investigação nas próximas sessões de tratamento, né? Então tem que buscar esse equilíbrio e aceitação entre os dois aspectos de manifestação do espírito, o masculino e o feminino, para que, independente da condição do corpo que vista, sempre possa estar em harmonia com ele. Então a gente busca este equilíbrio, o que o oriental chama de yin e yang, né? O masculino e o feminino, o positivo e o negativo, a noite e o dia, o sol e a lua, né? Esses opostos precisam estar em equilíbrio. É o que o budismo também fala do caminho do meio, né? É sempre esse equilíbrio. Próximo caso, mulher de 29 anos, uma mulher casada, sem filhos, comerciante, dizendo que há algum tempo andava sentindo dor nos ovários e no útero, em forma de queimação. O recente diagnóstico médico foi de endometriose, com orientação de imediata remoção do útero e ovários, pois havia uma espécie de sangramento invasivo nesses órgãos. Ela teve que até usar uma bolsa coletora de tanto que era esse sangramento. Então o médico já orientou cirurgia para retirar útero e ovários. E como ela conhecia o tratamento de captação, aí ela buscou, antes de fazer cirurgia, buscou um atendimento para ver se tinha como auxiliar, né? E coisa interessante, o tratamento dela foi apenas uma sessão de atendimento, de investigação do seu psiquismo, buscando então a causa do que ela estava passando hoje. Em um atendimento, resolveu o problema dela. Então, aberto o atendimento, sintonizou uma consciência feminina, queixando-se de dor na região uterina e dizendo que havia um monstro dentro dela. Informou que era prometida para um moço nobre, mas se envolveu com um aventureiro e acabou engravidando. Na verdade, ela queria engravidar para que o aventureiro fosse forçado a casar com ela, só que ele não assumiu, não casou com ela e pediu para ela abortar. E ela, como queria forçar ele a casar, acabou levando adiante a gravidez, uns 4, 5 meses, mas acabou tendo que casar, viu que ele não ia assumir. Escondeu a gravidez, mas acabou descoberta e resolveu por abortar. Só que já era uma gravidez mais avançada e ela acabou desencarnando de uma infecção resultante do aborto. O moço aventureiro, ao saber do desencarne da amante, sumiu com medo de alguma complicação. Desencarnada, culpada, frustrada, enraivecida por não ter conseguido o que queria, né? Continuou grávida, ou seja, mesmo desencarnada ainda estava grávida, estagiando num lugar horrível, isso desencarnada, no umbral, né? Nesse lugar foi recebida por outras mulheres grávidas que trabalhavam lá numa espécie de bordel no astral. Passados os anos, um dia perdeu a consciência, ou seja, lá ela foi se esvaindo, foi se esgotando e acabou entrando numa espécie de inconsciência, de hibernação. Suas memórias pretéritas foram se abrindo e ela lembrou que sempre procurou o caminho errado e as aventuras, ou seja, a partir
dessa existência pretérita aqui, ela conseguiu acessar existências mais remotas ainda, né? E percebeu o porquê que ela estava vivendo aquilo, né? Então procurava o caminho de aventuras e sem se dar conta de valorizar quem a amava de verdade, porque ali naquela existência em que ela estava prometida para um moço nobre que acabou casando com ele, a própria mãe desse moço aceitou ela estar grávida de outro, cuidou dela, cuidou da gravidez, aceitaram ela, acolheram ela, mas ela ainda acabou desencarnando e não valorizando esses cuidados, né, de quem realmente estava ali para auxiliá-la, né? Sempre fora rebelde e teimosa, então isso marca o caráter da pessoa, né? A construção de um caráter, não é em apenas uma existência que a gente molda um caráter, isso é construído ao longo de toda essa caminhada evolutiva. Lembrou em uma outra existência que era uma órfã, e o pai dela, o pai adotivo, fazia de tudo para o bem dela, educava e orientava, mas sua rebeldia fazia ver o pai como um chato, e nunca reconheceu o que ele fez por ela. Assim que pôde, saiu pela vida fazer loucuras, ainda ligada na teimosia, né? Quando retornou, a esposa do pai já havia morrido. Ela voltou não porque o amasse, mas por necessidade, sabia que ele a acolheria. E ele a acolheu novamente, mesmo idoso e doente. Mas ela, insensível e ingrata, cuidou muito mal dele. Saía deixando com fome e sem cuidados. O pai ali adotivo acabou desencarnando e ela sofreu mais pela perda de algo dela mesma, como se fosse uma parte sua que havia partido, do que por amor realmente ao pai, né? Logo adoeceu e ficou com a barriga muito inchada, sangrava muito, porque havia feito muitos abortos nessa existência, tomava muitos chás e remédios abortivos, estava muito intoxicada e enfraquecida. Confessou que sempre fora teimosa e rebelde, parecendo ter algo ruim dentro de si. Observe esse termo aqui. A pessoa cita, parece que tem algo ruim dentro de mim. Então ela percebe essa influência do psiquismo. Então aqui ainda não é a causa, era algo mais no passado ainda que estava influenciando ela a viver dessa forma. O moço aventureiro lá do início, da primeira personalidade, né, que foi seu amante naquela existência, também fora adotado pelo homem, por esse homem bom ali, né, que se fizera seu pai, e se criaram juntos. Juntos também aprenderam a cultivar o lado pervertido. Ela o seduziu e o perverteu. Então, aquele moço aventureiro lá, que a engravidou e a largou, foi ela que o treinou lá no passado a ser assim. Então, ela colheu o fruto do próprio plantio. Em seguida, sintonizou um espírito que estava dentro do útero da paciente. Ou seja, ela ainda estava, por tantos abortos, ela ainda estava com uma consciência, um espírito, talvez nem mais espírito, já reencarnou, mas a parte consciencial daquela existência fica ali ainda ligado ao útero daquela que o abortou tantas vezes, né? O abortou vários, né? Ele representa o grupo de abortados, né? Na forma de um esboço de feto, ou seja, nem parecia um feto, mas uma massa de energia escura e viscosa, né? Mas parecendo um ouriço com tentáculos que se interpenetravam no útero da personalidade lá. Então, tanto a paciente quanto o marido da existência atual tinham fetos astrais dentro do abdômen, atrelados a esse ouriço, né, entre aspas aí, né, parece ser um ouriço escuro, por tentáculos. Então tinha aí uma simbiose de várias existências, tanto nela quanto no marido atual, ligados a esses abortos. Então esse marido atual também não está ali de graça, né? Para ele ter no abdômen dele, ele também estava ligado em alguma dessas ou várias dessas existências.
Então, com muita dificuldade, consegue se expressar, porque ele fica num... Esse aqui está falando dessa espécie de feto, né, que estava dentro do útero dessa vida passada. Então, dificilmente, ele, com muita dificuldade, conseguiu se expressar, dizendo que não suportava mais aquela situação. Estava fixado mentalmente, ali grudado no útero, querendo a vingança dela que o tinha impedido tantas vezes de nascer. Sente-se acabado e destruído. Sentindo-se mais aliviado, depois que foi feito um auxílio energético, né, e amparado, informou haver fetos dentro dele também, ou seja, esse feto que estava ligado na memória de vida passada, dentro dele também tinha fetos, ele também não estava ali de graça. Ele também tinha feito muitos abortos para estar ali, para ter sido abortado também. Então veja como é complexo e intrincado a estruturação de uma dificuldade hoje, né? Por isso a necessidade de investigação. Alguns grupos apenas trazem a personalidade, reconfigura e encaminha para frente. Não, você tem que investigar, tem que buscar a causa da causa da causa até você chegar na causa original, porque senão o problema não resolve. Então, esse feto que relatou que tinha fetos dentro dele, disse também que também já foi uma mulher que também abusou da condição de mulher e foi uma aborteira, bruxa e um homossexual depravado. Então, a paciente que estava com ele no útero, né, fora sua cliente e a procurava para fazer trabalhos de magia e abortos também. Então, todos eles em simbiose. O grupo de socorro realizou uma espécie de, aqui já falando do tratamento dela no astral. Né? Então, foi feita uma espécie de cesariana para retirar essa espécie de feto de dentro da parte astral da mulher hoje encarnada. Os tentáculos foram desligados um a um e recolhidos. Finalizado o atendimento, uma semana após o atendimento, a paciente procurou o grupo que a atendeu, informando que os sintomas desapareceram por completo e o exame médico nada mais revelou. Cessou o sangramento. Então, em um atendimento bem feito, buscando a verdadeira causa da dificuldade, resolveu um problema que ia resultar aí na infertilidade dela, ia tirar o útero e o ovário e impedir ela de talvez devolver a vida e ter mais fazer mais ou mais resgates nessa existência, né? Então, realmente um caso bem interessante aqui, esse dessa mulher ainda jovem, né, com 29 anos. Chegamos ao encerramento do estudo de hoje. O nosso tempo chegou no limite. A gente dá continuidade na próxima segunda-feira. Então, encerrando com um passe à distância, pedindo auxílio ao pessoal do CEPA ligados aos passes que possam nos auxiliar. Lembrando, como eu sempre falo aqui, o passe não se ressente da distância. O mais importante do que estar presente lá no CEPA ou em casa é a nossa atitude mental. A gente pode estar lá no auditório do CEPA e estar pensando em outra situação e não receber a energia do passe, enquanto que a gente pode estar em casa e ligado nessa fonte de energia e recebê-la de uma forma muito mais intensa. Então, quem conseguir se colocar numa posição confortável, se também se sentir confortável, pode fechar os olhos, sentindo essa energia descendo do alto da cabeça até os pés, nos sentindo mais leves, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando, dissolvendo energias densas, ampliando essa energia para toda a nossa residência, envolvendo as pessoas que convivem conosco, em casa, no trabalho, nos preparando para mais uma semana de caminhada.
que a gente compreenda o nosso papel aqui. Nós não estamos aqui para mudar ninguém além de nós mesmos. E o nosso exemplo, sim, pode fazer a diferença para que os outros, através do nosso exemplo, tenham essa força de vontade de iniciar também cada um a sua mudança, que é pessoal e intransferível. Que a gente possa ser fontes de energia, de harmonia, de paz, de compreensão e principalmente de tolerância por onde a gente passar. Temos uma boa noite, uma semana abençoada. Que assim seja.